Vamos para o texto de 1 Samuel, capítulo 8. Tendo Samuel envelhecido, constituiu os seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E lhe disseram: Vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como o tem todas as nações. Porém estas palavras não agradou a Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor e disse ao Senhor, a Samuel: Atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele, segundo todas as obras que fez desde os dias em que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Agora, pois, atende à sua voz, porém adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pedia o rei, e disse: Esse será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os filhos dos vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros e como seus cavaleiros, para que corram diante deles. E os porá uns por capitães de 1000 e capitães de 50, outros para lavrarem os seus campos e ceifarem as suas messes, e outros para fabricarem suas armas de guerra e o aparelho dos seus carros. Tomarás as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores jovens, e os vossos jumentos, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vos lhe sereis por servos. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém o povo não atendeu à voz de Samuel e disse: Não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas essas palavras do povo, as repetiu perante o Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: Atende à sua voz e estabelece-lhe um rei. Samuel disse aos filhos de Israel: Volte cada um para a sua cidade. Ainda um pouquinho mais adiante, vamos para o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 1 ainda, e leremos os versos de 15 a 26. Como viram, tem muita coisa, mas eu quero só tirar o princípio desses dois textos. Capítulo 1, versos de 15 em diante. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos, ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, e disse: Irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que a sua própria língua, esse campo era chamado Alcadama, isto é, campo de sangue. Porque está escrito no livro dos Salmos: Fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam, todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre vós, começando no batismo de João até o dia em que dentre nós foi levado às alturas,
um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então, propuseram dois, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tem escolhido, para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E lançaram sortes, vindo a sorte a recair sobre Matias, sendo então voltado lugar com os 11 apóstolos. Obrigado a Deus pela Tua palavra, obrigado, Senhor, por esse momento que temos juntos de estarmos reunidos aqui ao redor dela, cada um saindo de suas casas, alguns vindo direto do trabalho, e agora nós temos a alegria de poder estudar a Tua palavra. Cuida de nós, ó Pai, nesse estudo, e ampara os nossos corações e as nossas mentes para fazer a Tua vontade. Rogamos-te isso em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Ok, vamos lá, meus irmãos, vamos para mais uma parte desse nosso estudo. Estamos aí próximos das eleições e achamos que seria saudável trabalhar esse assunto, comentar um pouquinho mais sobre ele. Então, vamos falar um pouquinho aqui, sobre o que nós pensamos, e hoje vamos tentar já começar a trabalhar a questão e a política, propriamente dito, a sua participação votando ou sendo um eleito. Então, a primeira coisa que precisamos entender os reformadores sempre foram constitucionalistas, mas depois entraram os contratualistas e os federalistas, e dentro disso nós temos aí o que chamaríamos de 3 pontos, que sempre foram trabalhados pelo ponto de vista da reforma. Eles comentaram assuntos, escreveram coisas sobre o assunto, e muitos deles, o próprio Calvino, o próprio Lutero, falaram sobre política e escreveram sobre política. Quando a gente fala, por exemplo, da política como ela está hoje, nós podemos dizer que, de uma certa forma, ela teve força inicial quando começou com os reformados, mas logo depois essa força foi se perdendo e entrou um outro grupo, e esse grupo secularizou aquilo que nós chamamos de uma boa política. Ou seja, o ponto de vista no início era um ponto de vista bíblico, mas logo depois transformaram num ponto de vista humanista. Então, muito ainda do que prevalece na política, nas constituições, ainda é bíblico, mas existe também já bastante interferências por parte dos homens. O que ocorreu é que em países como os Estados Unidos e a Inglaterra mantiveram uma linha muito mais próxima das ideias bíblicas nas suas constituições, enquanto que países como a França têm como base o pensamento de um homem chamado Voltaire e outros humanistas, iluministas, que tiraram o foco da palavra de Deus e transformaram isso num foco muito mais parecido com o homem. Sem falar dos países comunistas, que de fato aí arrancaram tudo quanto é tipo de princípio que fosse bíblico cristão, porque não era condizente com o pensamento materialista. Então, a primeira coisa que a gente tem que dizer é que política organizada e o que podemos chamar do melhor da política nos dias de hoje, este melhor é mantido e trazido pelo que nós chamamos de pensamento reformado. As mudanças e todas essas interferências ocorreram realmente porque o pensamento secularizado utilizou essa base reformada, e essa base reformada foi de uma certa forma esquecida e ficou somente com pontos que são pontos mais humanistas, não tanto bíblicos, nem tanto bíblicos assim. Vamos lá. O que nós podemos ver é que a Bíblia sempre mostrou uma espécie de divisão de poderes. Isso já falamos em outro momento que nós comentamos aqui sobre política. E como que a gente percebe isso? Por exemplo, Isaías 33, verso 22. Vamos ler juntos? Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, Ele nos salvará.
Olha o princípio político que está por trás aí, ó. Juiz, né? O nosso legislador e o nosso rei. Os três poderes. Três poderes, né? Então, a reforma, quando um reformador escrevia sobre política, procurava colocar nesse campo, né? Existem alguns princípios norteadores. Primeiro, um juiz. E o que esse juiz faz? Ele trabalha as leis que são determinadas, e um rei que administra todo o reino. Então, é isso. Então, juiz, legislador e rei. O que a gente precisa entender é que a reforma viu nas suas constituições ou nos seus escritos que esses poderes estavam sempre separados. Havia sempre uma questão de separação, porque um tinha como a atenção construir leis, promulgar leis que fossem leis boas para os governados. O outro era aquele capaz de julgar e determinar que essas leis fossem cumpridas. E o outro seria responsável por administrar essas leis, né? Ou administrar esse reino, essa estrutura do próprio reino, com relação à máquina, como ela deveria funcionar. Então, os governos devem prestar contas ao povo. Sempre ficou claro na visão reformada que os governantes deveriam prestar contas ao povo. Eles nunca deveriam agir sem prestar contas ao povo. Isso deveria acontecer em todos os segmentos do poder político. Ou seja, o quanto se arrecada, o quanto se gasta e como se gasta. O quanto se arrecada, né? Como que se arrecada e o quanto, né, isso era bem empregado na sociedade. Então, deveriam prestar contas quanto a isso. Nenhum governo deveria existir com o fim em si mesmo. O governo deveria existir tendo uma clara posição de servir ao povo. E o povo tem o direito e o dever de afastar os injustos e os corruptos do poder. Aí tem uma cena do impeachment, né? Então, o povo tem o direito e o dever de afastar os injustos e os corruptos do poder. Esse é um outro preceito que prevalece na visão reformada. O povo teria condições e deveria ter condições de afastar do poder. Então, as constituições que nós temos preservam, muitas delas ainda, as bases bíblicas. Mas o que ocorre? Vamos agora falar um pouquinho sobre cristãos na política. Se você é um cristão e vai entrar na política, tem vários tipos de ideologias que dirigem a sua maneira de agir dentro da política. Mas vamos falar de um cristão que tem que usar da política. Então o cristão vai votar no seu candidato, né, que é um candidato a vereador, ou um candidato a deputado, sendo esse estadual ou federal, candidato a senador, candidato ao governo e candidato à presidência da República. Como que se vota nessas pessoas? Porque a maioria delas tem ideologias. E essas ideologias é que são diretrizes, né, para muitas das coisas que eles fazem. Tanto que a gente sempre vê centro, centro-esquerda, centro-direita, direita ou esquerda. Daí, a chave para abordar adequadamente ideologias consiste no esforço inicial para compreender seus atrativos e, com isso, seus fundamentos legítimos na criação. Esse é o David Koyzis, é um dos estudiosos nesse assunto, sendo um estudioso cristão, nos chama a atenção o que ele está falando. Então, ideologias consiste no esforço inicial para compreender os seus atrativos. Então, abordar adequadamente seria entender como isso funciona. Apesar de seus benefícios, tais fenômenos na terra e no céu foram criados por Deus e estão, portanto, sujeitos à sua soberania, como nós mesmos estamos. E como nós, eles têm um lugar importante, se bem que limitado, na estrutura geral do cosmos. Então,
vamos imaginar aqui que agora um crente queira entrar para a política. A pergunta que nós podemos fazer é a primeira: ele pode? Até que pode. Um crente ele até pode. Ele pode fazer parte, num pleito, ele pode até entrar na política. Afinal de contas, política, como nós chamamos, como nós vimos, é uma coisa clara deste mundo, mas não quer dizer que esteja longe das coisas de Deus. Agora, se esse crente vai entrar para a política, como que ele deve se comportar lá? Ou nós, que vamos votar em algumas pessoas, em quem devemos votar? Bom, as ideologias, de uma certa forma, trazem assim sempre uma perspectiva positiva. E a gente pode encontrar algumas. Eu vou pegar a linha do Coises para mostrar isso para vocês. Vamos lá. Primeiro, liberais. Um governo liberal é um Estado que tem poderes limitados. Então, há uma esfera legítima de responsabilidade individual, no qual ninguém deve interferir. Isso é importante para entender os direitos humanos, direitos de comandar, viver e ser feliz. Então, o que seria um governo liberal? O governo liberal é aquele que dá direito ao cidadão a realizar as suas atividades respaldadas pela Constituição. Princípios fundamentais para esse tipo de governo: transparência, direitos individuais e civis, um governo com sentidos pelos governados, eleições livres e igualdade de leis. E isso difere do absolutismo, Estado absoluto, ou ao socialismo. Então, quando a gente vê, por exemplo, um Estado que tem uma espécie de líder, e ele pode ser chamado de tirano, então está livre de ser um governo liberal. Está livre de ser um governo liberal. Ou um Estado socialista. E eu não posso fazer outra coisa a não ser chamar Cuba aqui para trazer um exemplo para nós. Parece que Cuba vai se abrindo, mas até então, quem mandava em Cuba? Fidel Castro. Então, não dá para chamar o governo de Cuba de liberal. Mas o nosso governo pode ser comparado com uma república liberal, onde nós temos os nossos direitos, inclusive o direito de eleger os nossos governantes pelos meios constitucionais. E até de protestar contra os governantes pelo respaldo da lei, como nós vimos na semana passada. Então, quem assume uma ideologia liberal pode encontrar alguns pontos realmente positivos, como, por exemplo, os direitos humanos, direitos individuais civis, um governo, então, consentido pelos governados, e aí você tem eleições livres, igualdade de leis e aquela coisa toda. Isso é antigo, vem do passado. Aqui a gente vê uma foto de Adam Smith, que é um dos cabeças desse tipo de pensamento. Existe um outro tipo também de ideologia. Então falamos da ideologia liberal e agora dos conservadores. A relevância da tradição é para a necessidade da continuidade histórica no que se refere ao planejamento e à implementação de mudanças. Então, preservação dos valores, usando de cautela e entendendo uma graduação. Então, quando a gente vê um governo conservador, a gente vai perceber que essa pessoa não é favorável, por exemplo, ao aborto. Ela não é favorável a algumas coisas que atingem a perspectiva da família. Então, um governo conservador procura manter as convicções, e se tiver alguma implementação de mudança, isso exigirá muita cautela daquele que está fazendo parte desse governo. Bom, uma outra coisa também apontada são os nacionalistas, e entende o valor da solidariedade comunitária entre as pessoas da mesma cidadania ou etnia. Um governo nacionalista, por exemplo, pode ser entendido como aquele governo da Alemanha ou da Itália, em alguns momentos onde eles se fecham, e se tornam responsáveis pela estrutura de um poder onde a etnia
ela passa a ser a principal ênfase, né? Passa a ser a principal base, né? Obrigado, Adão. Então, esses seriam nacionalistas. Outros, democratas, reconhecem corretamente o valor da participação popular nas questões de governo. Bom, tudo que nós estamos vendo aí nesse período de eleição implica um pouco nesses grupos, né? Alguém vai dizer, eu sou um democrata. Alguém pode dizer, eu sou um democrata, mas eu sou conservador. E alguém pode dizer, não, eu sou liberal. Um democrata reconhece corretamente o valor da participação popular nas questões do governo. Então, os democratas procuram ter essa compreensão, olha, o povo tem total participação nas questões do governo. E os socialistas são aqueles, né, que nos alertam para o papel desempenhado pelas classes econômicas em nossa forma de pensar e agir politicamente. Souberam entender em que medida as autoridades políticas são capazes de intervir para reduzir as mais graves disparidades econômicas entre cidadãos de um país. Então, aqui a gente pode perceber que os socialistas, eles são contra a questão do Estado, de uma liberdade, né? Mas são a favor de intervenção do Estado para formas igualitárias, para estruturar caminhos igualitários. Então, não obstante cada uma das ideologias seja baseada num bem criado, elas desviam das verdades ao atribuir a esse bem um status de primazia ontológica, exaltando-se em detrimento do restante da criação. Então, vamos dizer o que é isso. Em outras palavras, qualquer partido político para nós, não só de direita, mas de esquerda, pode transformar a sua ideologia em um ídolo. Eles podem adorar essas ideologias e alguns aspectos claros disso. Por exemplo, o liberalismo coloca muita força na responsabilidade individual. Então isso se torna um eixo, uma marca, algo forte, algo muito maior. Então a questão do liberal pode gerar aí um caminho onde essa individualidade se torna uma espécie de ídolo. O conservadorismo, essa questão da continuidade da história, né, a todo custo, a todas as formas. Então, quer dizer, se alguma coisa está errada, não pode ser mudada. Por quê? Porque está dentro da visão conservadora. Solidariedade comunitária, né, que é o nacionalismo. Esse pode ser o ídolo do nacionalismo. É uma espécie de solidariedade comunitária. O outro ídolo, democracia, participação política, pode se tornar realmente também um ídolo. E o socialismo, equidade econômica. Isso também se torna um grande ídolo. Vamos ver isso numa visão prática. Os liberais têm dificuldades para entender a legitimidade das aspirações nacionais e se tornando um governo de minorias. Então é isso mesmo. Você pode ter, por exemplo, um grande empresário ou alguns grandes empresários e todo o poder econômico fica na mão deles. Como alguns dizem, que a riqueza do mundo todo hoje pode ser administrada por algumas famílias. Então realmente isso pode ser um problema, porque você pode não ter uma divisão, né, dos bens, ou seja, você não tem uma boa distribuição de renda. Então esse seria um dos problemas aí dos liberais. Os nacionalistas, para manter o poder político, subordinam os direitos individuais às aspirações dos governantes e enfraquecem os direitos humanos. Então os nacionalistas dizem o seguinte: a pátria é tudo. Então é possível alguém ser um nacionalista socialista e que pode dizer o seguinte: olha, pela nossa pátria tudo, inclusive morrer por ela, né? Morrer por ela. Aí eu tenho que contar uma piadinha, desculpa, eu tenho que passar por isso, mas dizem que na época de Getúlio Vargas, o ministro da guerra dele foi encontrar com o ministro da guerra da Alemanha e com o ministro da guerra da Itália. E segundo conta,
ele estava lá cercado dos seus cadetes, o ministro da guerra brasileiro e os ministros, né, da Alemanha e da Itália também. Em um determinado momento eles foram ver um avião, um bombardeio, e foram ver esse avião, e esse avião levantou o voo com todos eles, e cada um deles tinha os seus 10 cadetes. Em determinado momento, o ministro da Alemanha, ministro da guerra da Alemanha, para mostrar, né, a força dos soldados, né, alemães, chamou um deles e falou assim: você vai ver como é um soldado alemão. Você ama a Alemanha? E ele disse: amo. Você ama o nosso Führer, Adolf Hitler? Amo. Então pula daqui de cabeça sem paraquedas. E o alemão foi e pulou. E o italiano, para não ficar atrás, o ministro da guerra da Itália, ele vem e ele diz o seguinte: você ama a Itália? Amo. Você ama o nosso chanceler, o Mussolini? Amo. Então pula daqui sem paraquedas de cabeça. E ele pulou. E aí vem o ministro brasileiro, também fazendo a sua demonstração, chama o cadete brasileiro, né, e diz assim: você ama o Brasil? Amo. Você ama o nosso presidente Getúlio Vargas? Amo. Então, sem paraquedas, pula daqui de cabeça. Aí ele olhou para o general e falou assim: o senhor já está bêbado, às 9 horas da manhã. Às 9 horas da manhã você já está bêbado, né? Então, quer dizer, isso demonstra o que é o nacionalismo. Pela pátria você morre, pela pátria é tudo. Então há de se fazer tudo pela pátria. Uma piadinha aí para a gente descontrair. Sobre o marxismo-leninista, uma definição específica de comunidade, identificado com o partido, causou horrores do totalitarismo da União Soviética, e isso aconteceu também em Cuba. O que eu estou querendo dizer? Muita gente morreu. E quem não era favorável ao regime, morria. E até hoje a gente tem que falar do paredão, ou do tipo de morte que aconteceu por aqueles que não eram fiéis a esse tipo de ideologia. Então, a dedicação da nação no nacionalismo africano contribuiu para injustiças na política do apartheid na África do Sul. Os irmãos sabem que na África do Sul muita gente morreu, havia segregação racial, e isso por uma visão ideológica. Então as visões ideológicas, elas é que determinam o tipo de governo ou o tipo de atitude que tal governo terá. Então a definição liberal do indivíduo levou à fragmentação da sociedade norte-americana e ao colapso dos casamentos e das famílias. Então o que nós estamos dizendo é o seguinte: quando falamos de qualquer governo e quando falamos de qualquer ideologia, elas podem transformar-se no seu bojo em idolatrias. Então, como que o cristão pode conviver com a política, já que todas elas correm o risco de se tornarem idolatrias? Como que ele vai poder ser um candidato? Vamos imaginar, se ele for um candidato, ele tem que se filiar a um determinado partido. Só que ele tem que saber quem é esse partido. E é assim que ele vai tomar a atitude dele: olha, votem em mim, eu sou de tal e tal partido. A nossa pergunta é: isso vai ajudar? Isso será verdadeiro? Isso é bíblico? É assim que ele deve fazer? Então, a gente percebe que boa parte das ideologias, elas estão de uma certa forma atingidas ou afetadas por algum tipo de o que chamamos de idolatria. Então, nas democracias constitucionais do Ocidente, a ênfase nos direitos humanos degenerou-se e transformou-se em uma idolatria, causando uma desfragmentação tal que dificulta entender entre sua relação com responsabilidades recíprocas dos cidadãos uns pelos outros. Então você perdeu o controle a ponto de ver uma coisa triste, né? Você tem o direito, né? E a gente vê, por exemplo, em alguns lugares, que a pessoa tem o direito de se suicidar.
ou seja, o direito de causar a sua própria morte. O Estado já não tem mais nenhuma ação quanto a isso. A pessoa tem o direito de fazer isso. É claro que nem todos, mas alguns já têm o direito. A pessoa fala: eu quero acabar com a minha vida, então ele vem e acaba com a sua vida. Então a natureza distorcida de todo pensamento ideológico deveria ser bastante para nos mostrar de imediato por que o cristão não pode simplesmente aderir a uma ou várias dessas ideologias e defender os seus programas. Por sua vez, o cristianismo não pode se transformar em mais uma ideologia. E qual é a nossa crítica? A nossa crítica é quando alguém diz assim: eu vou agora lutar pelo direito dos evangélicos porque eu quero representar o cristianismo lá no Senado. Já ouviram falar alguma coisa assim? Eu vou representar os evangélicos lá no Senado, ou sei lá, em qualquer lugar eu vou representar tais coisas. Essa pessoa está transformando o cristianismo também numa ideologia. Nós vamos dizer que isso não é bom, A primeira coisa que a gente tem que ter é que estamos sobre os efeitos da queda, e sempre haverá uma tensão. Em outras palavras, olha o que a gente vai dizer: nunca haverá um governo 100% bom. Nunca haverá um governo 100% bom. Senhor reverendo, então vou embora agora, porque já não. Para que a gente está estudando isso então? Então deixa acontecer do jeito como sempre foi. Cada um elege aí vai, seja do jeito que for. Bom, aí a gente vê a nossa atuação. Miqueias 6,8. Dá para ler? Está pequeno ali? Vamos ver se dá para ler. Ele te declarou, ó homem. Vamos ver? Dá para ler? Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é o que o Senhor pede de ti: que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Esse é o princípio político que todos nós devemos ter. Termos uma compreensão correta do que de fato devemos fazer, na nossa posição. Agora vamos imaginar aqui o seguinte: e se alguém se vê como político? Ele vai ter que fazer essas coisas aqui. Se ele resolver ser político, ele vai ter que entender isso, que ele pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o teu Deus. Significa que esse político ele não vai tirar do governo mais do que ele pode, ou seja, ele não vai roubar, ele não vai ter um bando de pessoas ao redor dele ganhando às custas do governo, e ele vai ter uma visão de misericórdia. Significa que ele terá uma visão de ajudar e não uma visão de explorar, e ele terá sempre a consciência de que deve andar com Deus. Esse será o princípio desse político. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que alguém que quer exercer a posição política, ele tem que ter esses princípios bem claros na vida dele. Ele não vai poder colocar lá no seu gabinete parentes, nepotismo. E todas as leis dele deverão ser leis que tenham uma visão republicana e não uma visão de alguns ou para alguns. Ele tem que ter uma visão para todos. Esse político, ele não poderá ser, como se diz aí, como é que fala político? Quando recebe propina. Ele não pode ter ligação nenhuma recebendo propina. Ele tem que ter a sua mente presa à vontade de Deus. Em outras palavras, se nós tivéssemos alguém com predisposição a entrar na política, essa pessoa deveria ter esse tipo de pensamento, esse tipo de consciência. Vocês já viram alguém assim? Não? Tem alguns, mas são poucos, né, pastor? São poucos? Eu creio que sim, porque
Por isso nós temos lá a bancada evangélica, né, outras bancadas, e um tempo atrás aí tinha um orando pela propina que não recebeu, que foi muita. Está agradecendo a Deus. Orando em cima da propina. Eu acho um absurdo que acontece. Exato. Que era para ser exemplo para todo mundo e não ficava O exemplo bíblico é Neemias, que ele pegou dinheiro do próprio bolso, né, para colocar diante da nação. Ou, se nós olharmos para Daniel, para Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram políticos daquela época e a maneira como eles agiram. Eles influenciaram politicamente toda a Babilônia. Ou Josué, no Egito, que também fez isso. Em outras palavras, se alguém quer entrar na política, tem que ter esses princípios aqui bem claros. A grande pergunta é que alguém faria assim, mas reverendo, quanto tempo eles durariam lá? A nossa resposta é o tempo que Deus quiser, desde que eles sejam firmes nesses preceitos. Se eles forem firmes nesses preceitos, eles podem resistir 2 dias, 3 dias, 4 dias, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, podem ser expulsos depois, mas o quanto de tempo que eles ficaram seria o tempo de influência cristã que aconteceu. Por exemplo, talvez não gostariam de ter auxílio moradia, auxílio paletó, 13º e 14º pagamento. Poderia abrir mão de tudo isso, não é? Mas é claro, ele se manteria firme como ficha limpa até o final. Até o final. Seria difícil dizer, esse rouba e faz, né? Talvez ele até não faz, porque não consegue projetar nada nas câmeras, mas uma coisa é certa, ele não rouba. Então é possível sim, né? O que a gente quer dizer? Eu vou pegar aqui uma ideia que pode nos ajudar nisso tudo, que é chamada de pluralismo, e não pluralismo da maneira como a gente vê nos nossos dias, onde tudo é verdadeiro, cada um tem sua opinião, cada um tem sua cosmovisão. Eu vou pegar pluralismo da forma como Coises está falando. A única alternativa não idólatra restante é um tipo de pluralismo que rejeita os monismos reducionistas das ideologias. O que ele quer dizer? É que, a bem da verdade, a ideia comunista tem um princípio bom. Vocês conseguem perceber o princípio bom do comunismo? Da igualdade? Igualdade? Não é? Tá, tem um princípio bom, que poderíamos chamar de boa distribuição de valores, ou seja, uma distribuição justa de valores. Poderíamos tentar encontrar algo positivo nisso, não é verdade? Mas na prática não diz isso, né? Não, na prática não. Na prática não é isso que acontece. Mas há uma ideia positiva por trás disso tudo. Vamos pegar aqui um ponto. Por exemplo, acabar com a pobreza. É uma ideia boa, não é? Ou não é? É uma ideia boa. Acabar, eliminar. Não é? De uma certa forma, é uma ideia boa. Nós vamos pegar também a questão do liberalismo e a ideia dos direitos que todos nós devemos ter. É uma ideia boa. Cada um tem o direito de ir e vir, cada um tem o direito de fazer aquilo que lhe cabe, desde que seja justo, desde que seja legal. Então é uma ideia boa também. Se nós pegarmos o conservadorismo, nós vamos encontrar um ponto de vista positivo também no conservadorismo. Por exemplo, ninguém intrometer-se no contexto da educação dos filhos, que você quer que seja uma educação cristã, né? Ou o direito que você tem de ter família do jeito que constitucionalmente, biblicamente é. Então é uma ideia boa do conservadorismo, e a gente pode aproveitar essa ideia. A questão da democracia, vocês perceberam no texto que a gente leu sobre Atos? É uma democracia. Existia mais ou menos ali 120 cristãos, e para colocar alguém no lugar de Judas, quem é que foi colocado no lugar de Judas? Matias. Foi que forma? Tiraram sortes. As sortes que nós olhamos ali é um processo de eleição. Quando o sogro de Moisés também manda eleger 100 cabeças, né? Uhum. 100, parece que é 100, né? Para que ele administre melhor Israel. Sim.
O que eu quero dizer para vocês aqui, eu estou tomando a ideia também do Cosas, é que em todos os regimes ou ideologias, de uma certa forma, tem um princípio que é coerente. O que seria um candidato cristão? É alguém que consegue enxergar todos esses princípios e pensar em todos eles. Mas mais, em quem votamos? Devemos votar em alguém que tenha esse princípio que nós chamaríamos mais de plural. Pluralismo aqui igual a diversidade estrutural ou pluriformidade social. A unidade é própria ao Criador, a complexidade ao mundo criado. Então, a unidade é própria ao Criador e a complexidade ao mundo criado, diz o Oliver O. Donovan. O que significa isso? Tudo na vida está dentro de uma multiplicidade na criação. Animais, plantas, pessoas ali deveria ser. Então, tudo está dentro de uma visão plural. Existem vários tipos de animais, como existem vários tipos de pedras, como existem várias nações. E cada uma delas pode até ter um tipo de regime. Mas o que a gente vai perceber é que a Bíblia trabalha com aspectos plurais dentro da unidade da própria criação. Por exemplo, eu vou pegar 2 textos aqui. E entoava um novo cântico dizendo: Tu és digno de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Olha só, povo, língua, tribo e nação. Então você tem uma diversidade aqui. 9. Depois dessas coisas vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Olha aí, de novo, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Então existe, e a gente percebe, a diversidade. A Bíblia fala sobre isso. Então, o que a gente quer dizer aqui para todos vocês, nesta noite, é que é realmente possível a gente entender que um governo possa ter vários detalhes e possa ter várias pessoas pensando coisas diferentes, mas nisso Deus está guiando e abençoando. Deus está dirigindo e abençoando esses povos. E dentro disso deve-se ver, primeiro, uma coisa que é chamada de antítese. Sempre haverá um conflito, por isso haverá vários tipos de comunidades. Então, não haverá uma hegemonia. A realidade que a gente tem para dizer aqui, sempre haverá uma antítese. Alguém que pensa diferente da sua tese. Alguém que vai pensar alguma coisa diferente. Existe isso. Então, quer dizer, você pode ter numa igreja pessoas com determinados pensamentos. Não é? Por exemplo, vou fazer uma pergunta básica aqui. Todos aqui gostam de jiló? Vou fazer só uma enquete aqui. Quem gosta de jiló, levanta a mão. Depende do preparo. Tá ok? Né? Os que não gostam, não vão dizer agora eu vou sair dessa igreja, porque eu não gosto de jiló, não vou ficar nessa igreja. Ou seja, tem coisas que são diferentes e que não vai causar impactos no nosso convívio e na nossa forma de se relacionar. Mas tem coisas que sim. E dessas a gente não pode abrir mão. Por exemplo, quem é a favor do aborto aqui? Ainda bem, ninguém levantou a mão. Né? Mas, por que nós não abrimos mão disso? Porque nós entendemos que essa diferença, ela não deve existir. Porque a questão da vida pertence a Deus. Quem tem o direito à vida, de dar e de tirar nesse sentido, seria Deus. Um atentado à vida é ir contra Deus. Nesse sentido, o que nos une aqui é o pensamento com relação ao que Deus quer. Mas com relação a alguns detalhes das nossas vidas, nós podemos abrir mão. E podemos deixar isso para lá.
Então, graça comum, Deus preserva o homem através dos meios que vão além da sua igreja. Isso significa o seguinte, agora olha só como isso bate. Quando você for escolher agora o seu deputado federal, não significa que por ele ser de determinado partido, ele não possa ser um bom candidato. Ah não, eu só voto evangélico. Por que você vai votar nesse evangélico? Porque ele é evangélico, então você não está entendendo nada. Porque isso aqui não é uma ideologia, a ideologia não vai mudar nada. O que vai mudar nesse quadro aqui é a maneira como essa pessoa será político. Como ele será um político, como ele fará política. Se ele é alguém que tem uma eficiência administrativa, e se ele é alguém que tem uma capacidade de gerir e de entender como trabalhar determinadas coisas na área de engenharia, na área da economia, na área da saúde, se é alguém que tem essa capacidade, ótimo, então significa que essa pessoa merece o seu apoio. Mas se ela for crente, melhor ainda. Vocês estão entendendo qual é a base? Se ela for crente, melhor ainda. Porque qual é a base? A base é a graça comum. O sol nasce para todos. Significa que uma pessoa que é um bom governante, ele não precisa ser um crente, mas ele pode ser um crente. E se ele for um crente, significa que você deve votar realmente nele. Mas se todo o quadro ele não é crente, a graça comum nos dá tranquilidade de votar nele. Ou seja, como seria bom ter um candidato crente com todas as qualidades para ser um bom candidato. Mas eu não posso jogar meu voto fora só porque o fulano de tal ele é crente. Ele é crente, mas não entende nada. Você lembra daquela expressão? Quando eu chegar lá, eu falo para vocês? Não, ele precisa ser alguém que saiba administrar, ou que tenha uma visão administrativa, ou que conheça algumas coisas na área de educação, na área de administração. Eu preciso que tenha alguém assim na área da saúde, que tenha a sua experiência, que pode contribuir com a sua experiência, sendo um promulgador de leis, por exemplo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Por que isso? Porque nunca vamos encontrar todo mundo pensando igual. Não vai. Se você tem 10 cabeças numa reunião, a questão de chegar a um denominador comum é porque, logicamente, aquele é o melhor caminho a ser tomado. Logicamente, foi o melhor caminho a ser tomado. Mas quando nós falamos o melhor caminho a ser tomado, você tem que colocar metade mais um. Por que metade mais um? Porque não é todos, não são todos. Percebe o que eu estou querendo dizer aqui? A graça comum é que faz com que a gente possa ter ainda coisas boas, ou pessoas boas para poder administrar. Daí, a outra coisa importante também, soberania das esferas. Cada esfera tem a sua autonomia. Escola, famílias, empresas, clubes, sindicatos. Como que se dá isso? Primeiro, entendemos que Deus é o regente de todas as coisas. Esse mundo não escapa da regência de Deus. Deus está dirigindo esse mundo. Mas, reverendo, do jeito que as coisas estão acontecendo, é Deus que está dirigindo esse mundo? Sim. Nós vamos eleger agora um presidente. Vocês acham que são vocês que estão elegendo o presidente? Sim, nós estamos elegendo o presidente. Mas uma coisa é certa: quem está dirigindo tudo isso? É o nosso Deus. Ele que diz: olha, esse fulano, essa pessoa vai governar durante um tempo aqui. Então nós confiamos na direção de Deus. Mas uma coisa é certa: Deus dirige todas as coisas. Então significa que o Estado está sendo dirigido por Deus, a família está sendo dirigida por Deus, a escola está sendo dirigida por Deus, as artes, a igreja, o trabalho. E cada um aqui tem a sua esfera de soberania. Vou tentar mostrar um exemplo aqui. Por exemplo, é um exemplo do Córis esse aqui, mas eu mudei um pouquinho. Tereza, professora de um aluno
que é guarda de trânsito. A Tereza é professora de um aluno que é guarda de trânsito. Ela é aluna de um professor que é guarda de trânsito. Aí, um belo dia, ela pega o carro e fura o farol vermelho diante desse aluno que é o guarda de trânsito. O que ele deve fazer? Multar. Mas se ele disser, não vou multar porque é a minha professora, ele não cumpriu com a soberania que ele tem naquela esfera. Naquela esfera, ele é soberano para multar, independente dela ser, já ter ou ser a sua professora. Se ele não fizer, não está cumprindo com a sua função. Não está cumprindo com a soberania que ele deve cumprir. Agora, a professora que não levou a multa porque ele deu uma ajudadinha, dá um ponto a mais na prova para ele. Ela não cumpriu também com a sua tarefa de soberania. Ela deveria dar a nota justa para ele. Em outras palavras, qualquer um deve e tem que realizar o seu devido papel, e ninguém se intromete no papel do outro, ou não deveria se intrometer, né? Alguém não poderia chegar lá na sua casa e dizer o seguinte: olha, de hoje em diante você só vai comer jiló, miserável, né? Só jiló. Você, não, por que você vai estar falando isso? Não, você não pode falar isso. Mas eu sou o presidente da República. Independente de você ser o presidente da República, aqui na minha casa, quem manda sou eu. Então eu tenho aqui a minha soberania nesse lugar. Significa que, se você tem uma escola, você é dono dessa escola, você tem princípios cristãos que você quer manter nessa escola, o Estado não pode interferir nisso. Porque se ele interferir nisso, ele está saindo do quadro da soberania dele, da sua devida esfera. O que ele deve fazer como líder estatal? Ele deve cuidar da segurança, então ele deve trabalhar pela segurança. E se alguém de repente quebra uma lei, essa pessoa que quebrou a lei, ela deve ser julgada, e ela deve ser colocada por aquele que tem a soberania de julgar o seu delito, né? Porque eu peguei outra em homenagem ao Tadeu. Tadeu, o filho da Tereza, ele é um vereador, e ele, junto com os demais vereadores, promulga uma lei. Mas sua mãe, essa Tereza é danada, mas sua mãe desobedece essa lei. Então procura, por meios de sua autoridade, isentar sua mãe da lei, pois acredita que está cumprindo com o 5º mandamento. Se alguém disser para ele assim: olha, não, por que você fez isso? Porque é minha mãe, e deve honrar pai e mãe, então eu estou aqui honrando pai e mãe. Não, você não pode isentar a sua mãe dessa situação. Ela deve arcar com as consequências de ter desobedecido esta lei. Ok? Então, com isso, o que a gente quer dizer para os irmãos? Que nós podemos enxergar alguém que possa ser um candidato, ou alguém que queira ser um candidato, desde que ele entenda o seu devido papel em determinada situação. Por exemplo, se ele quer ser político, ele não deve estar no contexto da política para beneficiar pessoas da família dele ou da igreja dele. Ele tem que estabelecer um princípio de preocupação plural. Todos devem ser assistidos de maneira igualitária. As boas ideias das ideologias devem estar na sua mente, no seu coração, para que quando ele trabalhar na lei, essa lei beneficie toda a população, porque a função dele como político é cuidar do bem comum. Deve cuidar do bem comum. Então, esse que quer ser político, ele tem que estar com isso bem claramente. Ele tem que entender a política e tem que entender os caminhos da política, e ele tem que escapar da idolatria das ideologias. Aí eu posso perguntar para vocês e dizer que tem algumas coisas que não batem. E eu vou colocar isso dentro de uma formulação de 10 princípios, que alguém que tem trabalhado muito isso tem mostrado com maestria, que é o Franklin Ferreira. Então, termino com esses 10 pontos, vou ter que ser bem rápido aqui, tá bom?
Dessa forma, um cristão leitor pesquise o histórico do candidato, seus feitos, seus valores, suas propostas. Pesquise também suas promessas durante a campanha eleitoral, analisando se são plausíveis. Acompanhe as entrevistas que os candidatos concederem na mídia e compare o que cada um diz. Veja também se o candidato se porta com decência em sua escala de valores e é votada para os interesse público. Se ele se identifica como cristão, é importante saber a que igreja ou comunidade ele está afiliado e se ele a frequenta regularmente, buscando conselhos e prestando-lhe contas. Enfim, não desperdice o seu voto com alguém que você nunca ouviu falar, sem saber as suas propostas, a sua postura ética durante a campanha eleitoral. Se você não conhece, não chega lá, não vou votar. Soberania em votar para alguém que possa ter as melhores qualidades de um governante. Ok? Segundo ponto. Também considere se os projetos do candidato estão de acordo com o partido ao qual ele está afiliado, pois ao votar em um candidato, você ao mesmo tempo vota num partido, ajudando a eleger candidatos do mesmo partido. Por isso, é preciso conhecer os programas e a filosofia do partido. No caso de candidatos evangélicos, é bom averiguar se estes e seus partidos não somente afirmam, mas estão comprometidos com a separação entre igreja e o Estado, lembrando que toda autoridade procede de Deus. Olha só, não dá para você votar em alguém que provavelmente vai ter uma ideologia que é totalmente contrária à palavra de Deus. Ah, mas ele está nesse partido aí, mas ele não concorda com isso. Então ele está no partido errado. Como que, eu gosto do candidato tal, e ele é bom, eu sei que ele é favorável ao aborto, ao casamento homossexual, ele é favorável a um monte de coisa, mas ele é um bom candidato. Tome cuidado, porque significa que você está votando em alguém com a filosofia do partido dele, que é contrário a uma série de coisas, e depois não reclama dessa pessoa regendo o poder na sua vida. Terceiro, lute contra todas as formas de corrupção, apoiando mecanismos de controle do uso do dinheiro público e da propriedade do governo, colaborando para que os projetos tais como ficha limpa, que tratem sobre a ética nas eleições, sejam conhecidos e aplicados, denunciados o uso da máquina administrativa federal, estadual, municipal, para favorecer determinados candidatos em conformidade com a Lei 9.840 de 1999, denunciando a compra de votos através de dinheiro, programas assistenciais ou promessas de vantagens pessoais, assim como quem obriga os leitores a votar em determinados candidatos, seja por meio de ameaças, seja através de pressão religiosa. O seu Paixão estava falando aqui que conhece um monte de gente que vende o voto por 50 ou 20 reais. Apoie propostas que defendam a vida e a dignidade do ser humano em quaisquer circunstâncias. Está vendo aqui? Apoie propostas que defendam a vida e a dignidade do ser humano em qualquer circunstância. Você percebe como os candidatos, quando falam sobre aborto, começam a engasgar? Você percebe como que é? Fala sobre aborto. O candidato vamos ver o que a gente faz. Para a fé cristã, a vida humana é dom de Deus, desde a concepção do ventre materno até o dia de sua morte. Portanto, proteger a vida inclui combater o aborto e a eutanásia, reprimir a violência por meio de políticas de segurança pública realistas, promover uma ética no trabalho que enfatize virtudes bíblicas, tais como honestidade, pontualidade, diligência, obediência ao 4º mandamento, 6 dias trabalharás, obediência ao 8º mandamento, não furtarás, obediência ao 10º mandamento, não cobiçarás, defender o direito à propriedade privada como direito fundamental. E aí temos os textos bíblicos. Quinto, verifique qual é a proposta educacional do candidato, analisando se ele defende a qualidade e a liberdade do ensino, inclusive no âmbito religioso, promovendo uma escola digna e de qualidade.
Confira também se ele promove as liberdades individuais por meio do estabelecimento de normas gerais de conduta que redundem em liberdade de expressão, associação de imprensa. Então, olha só o quanto é complicado votar. Mas se coloca na posição de quem quer se eleger. É muito complicado também. Sexto, rejeite candidatos e partidos com ênfases estatizantes e intervencionistas nas esferas familiar, eclesiástica, artística, trabalhista e escolar, que concebam um ambiente onde se tem pouca ou nenhuma liberdade pessoal e econômica. Para a fé cristã, a família, a igreja, o trabalho e a escola são esferas independentes do Estado. Olha aí, ó, esferas independentes. Por quê? Esferas de poder. Ou seja, se alguém quer ter educação cristã, o Estado não pode chegar lá e dizer assim: você não vai ter educação cristã não, você vai ter outro tipo de educação porque eu estou proibindo. Se você vota em pessoas que acreditam nisso, você está dando um grande tiro no teu pé. 7. Repudie ministros, igrejas e denominações que tentam identificar determinada ideologia com o reino de Deus ou com a mensagem bíblica, pois, como afirma a declaração Barman, rejeitamos a falsa doutrina de que a igreja seria permitido substituir a forma de sua mensagem e organização. Qual é o princípio aqui? A igreja, ela deve estar isenta do Estado. Em outras palavras, um pastor, não dá para um pastor exercer política. Alguém que é líder religioso não pode estar na política. Um membro da igreja até pode ser político, porque o pastor tem que chegar para ele e falar assim: se você está fazendo isso, eu vou te disciplinar, você vai ser disciplinado aqui nessa igreja. O membro, ele até pode ser político, agora o pastor não. Por quê? O pastor ele tem que estar livre dessas coisas. Ele é voz profética, como a igreja é voz profética. A igreja, ela que recrimina, ela que diz que está errado, ela que diz que não está certo. Se ela estiver envolvida com a política, o que ela vai poder fazer? Então tem que estar distante. O exemplo é Samuel, que ele podia ser o rei. Exatamente. Ele era o juiz. Exatamente. Na sequência, com a bagagem que ele tinha, podia ser. Ele poderia ser muito facilmente o rei. Agora, qual é o erro desse pessoal? Eles querem um rei parecido com os reis dos outros povos. Eles querem um rei parecido com os outros povos. Então aqui esse princípio é muito importante. Vocês estão entendendo, pessoal, o que eu estou dizendo? Está dando para entender? Ok. Apoie candidatos com... Sim. Se um pastor, por exemplo, se lança como candidato, ele está errado, então a gente não deve votar, né? Eu acredito que não. Eu não acredito. Quando você vê lá, pastor tal para tal coisa, eu, diametralmente, eu creio que não é bíblico. Não votaria numa pessoa assim. Não votaria. E olha só, tem um candidato X, ele é bom, é um pastor bom, é tal, mas se ele é pastor, a área dele é outra. A área dele é outra. Um membro da igreja é confusão. Pode ser. E para mim é confusão. Confusão, pode gerar confusão. Né? Apoie candidatos comprometidos com propostas de lei que sejam derivadas da lei de Deus, como revelada nas Escrituras, pois esta é a fonte absoluta e final da ética pessoal. O que a gente está querendo mostrar aqui? Que é muito comum que haja um cristão na política, mas desde que ele seja alguém que entenda que algumas leis que ele vai promulgar, elas são tão bíblicas e ao mesmo tempo da graça comum atinge a todos. Vamos falar aqui, como seria bom se um crente tivesse estabelecido a lei da ficha limpa? Como seria bom se um crente estivesse com a ideia, por exemplo, do cinto de segurança no carro? Você lembra daquela época que a gente entrava no carro, o cinto estava até guardado numa caixinha do lado, ninguém nem sabia para que servia aquilo? Quantas pessoas morreram por causa disso? Né? Então, quer dizer, esse ponto é muito importante porque seria bom que os legisladores estivessem mais próximos da lei de Deus para estabelecer leis justas. Com certeza isso ajudaria muito mais. Ajudaria muito mais. Então, há que se ter compromisso por parte do candidato com um contrato social, que é um acordo entre os membros de uma sociedade pelo qual reconhece a autoridade sobre todos os conjuntos de regra. A Constituição, que limita o poder, organiza o Estado e define direitos e garantias fundamentais. 9. Valorize candidatos e partidos comprometidos com o modelo republicano de governo,
no qual a nação é governada pela lei constitucional e administrada por representantes eleitos pelo povo, assim como a divisão e a separação dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Como nós vimos, isso é bíblico, de modo que nenhum governo ou ramo de governo monopolize o poder. Assim também valorize aqueles que respeitem a alternância do poder civil, que impede que um partido ou autoridade se perpetue no poder, assim como a defesa do pluralismo político e partidário. E 10. Apoie candidatos que enfatizem as funções primordiais do Estado, onde os governantes têm a obrigação de zelar pela segurança do povo, pela qual pagamos tributos, Romanos 13, 1 a 7, assim como ressaltam a limitação do poder do Estado, pois a partir das Escrituras entende-se que o governo civil não tem autoridade para cobrar impostos exorbitantes, distribuir propriedades ou renda e criar zonas francas ou confiscar depósitos bancários. Então, são 10 princípios que a gente pode entender que implica em quem está se candidatando se enquadrar em todo esse conhecimento, em saber todas essas coisas e praticar todas essas coisas. Mas deixa eu dizer uma coisa, implica em quem está votando saber realmente em quem se vota. Aí eu vou fazer a pergunta: você já tem o seu candidato a deputado federal? Você já tem o seu candidato a deputado estadual? Qual é o ponto de vista nosso? Quando chegar lá, eu faço qualquer coisa. Se você está fazendo isso, você está quebrando um princípio bíblico no qual ele te dá, pelo Estado que dirige você, não foi colocado pelo homem, foi Deus que colocou, o direito de você agir corretamente. Você tem que agir corretamente pelo voto. Então você tem que saber quem você vai votar e você tem que ter consciência de quem ele realmente é, ou ela. Se você está deixando isso tudo para o finalzinho lá, sabe? Quando você tem que pegar o título, você nem sabe onde está o título. Aí você fica lá, o título, onde está o título? E quem eu vou votar? Né? O título e quem eu vou votar? Né? Cadê o título e quem vai votar? Não. Você já tem que saber onde está o título realmente, mas você tem que ter uma consciência clara sobre quem é o seu candidato. Presidente, governador, senador, estadual, federal. Você tem que saber quem é, entender quem ele é, se ele é ficha limpa, né? E aí você vai dizer, mas ele não é crente. Eu somo algumas coisas e ele não é crente, né? Aí que está. A perspectiva é realista. Você não vai encontrar alguém que seja maravilhoso. Por isso que existe a boca de urna, né? Porque eles sabem que a grande parte do povo não sabe quem votar, não fez esse estudo antes. Exatamente. Para exatamente saber quem vai votar. Deixa na hora lá e pega o papelzinho do chão, que alguém dá na mão dele e vai votar. Exato. Pega o papelzinho lá, é isso mesmo. Né? Então, a nossa preocupação aqui é mostrar o seguinte: existem várias ideologias. Não significa que nós vamos encontrar alguém que possa ser perfeito, mas um candidato que possa abraçar boa parte desses pontos positivos que eu mostrei aqui, ele pode ser o seu candidato. Ele pode ser o seu candidato. Consiga enxergar todos esses detalhes. Agora, você vai votar naquele que talvez seja menos ruim, ou alguém que seja mais próximo dos seus ideais cristãos. Em outras palavras, que Deus te abençoe nesse processo. Ficou alguma dúvida? Tem alguma pergunta, pessoal? Alguém quer fazer alguma pergunta? A colocação, por exemplo, do desenvolvimento anglo-americano, né? Uhum. Quando os pais peregrinos eles se aportaram na América, nos Estados Unidos, eles já tinham a base bíblica, todo o povo tinha a base bíblica. Sim. Daí, para fazer a Constituição, foi facílimo. Exatamente. Por quê? Porque eles tinham a base bíblica, as famílias, né? E a Constituição hoje americana ela tem quase 200 e poucos anos. E você tem a influência puritana, né? Que foram os evangélicos que conseguiram fazer muita diferença. Por isso que a gente fala, a base das constituições, daquelas mais democráticas, é uma base bíblica pautada em exemplos como
da Inglaterra e dos Estados Unidos, entendendo que esses países perceberam o seguinte: vamos transferir os líderes, né? Vamos transferir os ideais bíblicos para a Constituição. Tanto que nos Estados Unidos o presidente ele é eleito por representatividade. Vocês viram, né? Sistema presbiteriano. É um sistema presbiteriano. Vocês perceberam? Não é uma coisa lá, a urna eletrônica deu aí quem o Trump ganhou. Não. São eleitos os delegados e assim depois você tem outro processo, e o processo definidor. E a nossa influência, ela é anglo-americana também. Exatamente. Por causa de Dom João VI, que sim. formou a... E Dom Pedro, né? Dom Pedro também. Então, o que nós temos de bom ainda é porque esses ideais da reforma prevaleceram. O que tem de ruim, você pode perceber, entrou o humanismo e entrou aí o iluminismo. Tá? Pastor, sim. A Constituição americana são poucas páginas que abrange tudo. Poucas páginas. E no Brasil a Constituição de 1000 páginas que abrange, que ninguém obedece nada. Né? Que esse é um grande problema. Mas que devemos conhecê-la, devemos estudá-la, e muitos cristãos erram por não conhecer a Constituição do país. Né? No caso do Brasil isso é muito comum. As pessoas erram por não conhecer a Constituição. O que podemos dizer para encerrar é que se tem uma coisa que a gente deve fazer é orar. Orar, 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 orar de novo, orar e fazer essa pesquisa avaliando essa análise. Soberania das esferas, isso é muito importante, né? Cada um tem o seu papel e o nosso papel, nesse caso agora, nos é dada a soberania de escolher e de eleger aquele que deve ser o presidente, ou aquele ou aquela que deve ser senador ou senadora, e deputado ou deputada, e por aí vai. Tá bom? Que Deus nos abençoe. Vamos orar então nesse sentido. Vamos abaixar nossas cabeças e vamos rogar a Deus.